Bom, nesse vídeo eu quero falar aqui com vocês sobre o Manuel Martínez fechado com outro clube para a Série A. Enfim, vou comentar aqui com vocês sobre o Cruzeiro que foi até o fim com o Manuel Martínez. E algo que eu já vinha falando com vocês, eu acho que todo mundo já esperava, né? O América não receberia uma proposta nem perto daquilo que o Cruzeiro fez e vai vender o jogador com um valor muito menor do que seria para o Cruzeiro há 2 meses e meio atrás. E um péssimo negócio porque foi muito clubista, né? E não quis vender para um rival. Será que faz sentido isso? Será que não? Eu vou comentar aqui com vocês. Além disso, eu quero falar também sobre outro meio-campista do América Mineiro, se poderia ser uma boa, se não, como que eu vejo nessa possibilidade ainda de chegar a mais reforços no Cruzeiro, porque o grande problema agora é que o Cruzeiro está sem um treinador, né? E a janela vai se encerrar agora dia 16 ou dia 18 de abril, então não tem, por exemplo, um prazo, gigantesco para o Cruzeiro ir lá no mercado buscar outras contratações. Não tem, o Cruzeiro vai ter que se virar com aquilo que tem. E eu vou comentar aqui com vocês sobre essa questão. Certamente, tá, gente? O Manuel Martínez seria um ótimo reforço. E pelo valor que foi aqui, eu acho que foi muito barato. Muito barato mesmo. Né? Levando em consideração que ele poderia atuar, né, por vários setores no meio de campo. Só antes de começarmos por hoje aqui para deixar seu like, se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, você quer o canal Cruzeiro News. Conta aí com sua ajuda para chegarmos a essa próxima meta, que é de 43 mil inscritos aqui no YouTube. Faltem um pouco menos de 640, 650 inscritos no canal. Tá assistindo aqui, não se inscreveu, considera se inscrever, deixar seu like. Possivelmente esse vídeo tá saindo na quarta-feira, hoje já devo voltar pro estúdio, né? E aí vai ter um cenário mais elaborado, o áudio também melhor, que até eu fico enjoado também quando não tá com áudio com a melhor qualidade, mas na semana aí já voltamos com tudo e certamente com muitas atualizações do Cruzeiro com Sul-Americana, contratações nessa reta final da janela, se vier, né, algum reforço, e também com obviamente, né, definição de novo técnico, mais ainda o Brasileirão. Bom, então quero começar falando aqui primeiramente sobre o Martim Benítez, que é um outro nome do América Mineiro que já foi especulado no Cruzeiro e eu vi muita gente falando sobre ele, né? Será que não poderia ser uma boa pro Cruzeiro e tudo mais? Ele tem 29 anos, voltou a jogar pelo América nesse ano na reta final do estadual, porque anteriormente a isso ele estava com problemas físicos, né? O Martim Benítez tem muitos problemas físicos, até mesmo nessa sua passagem pelo América. Nesse ano, 6 partidas, 1 gol e 1 assistência, as últimas justamente antes da eliminação para o Atlético Mineiro nas semifinais. Ano passado mesmo dá para ver que ele teve um ótimo desempenho, 20 participações em gols, sendo 11 assistências e 9 gols marcados em 41 jogos, né? Então, a média de a cada 2 jogos ele marcava um gol ou uma assistência. Além disso, em 2022 teve uma reta final de ano boa, vindo do Grêmio naquela época, né, que não foi muito bem no Grêmio, mas também teve boas passagens no São Paulo e no Vasco da Gama. São Paulo em 2021, 42 jogos, 4 gols e 6 assistências, e pelo Vasco em 2020, 33 partidas, 3 gols e 3 assistências. Jogou muito tempo também no Independiente Medellín, no Independiente da Argentina e tudo mais, e agora já está aqui no futebol brasileiro. 29 anos, eu acho que para o Cruzeiro seria uma boa? Sim, mas uma negociação que quem acompanha o canal já comentei outras vezes, eu acho que seria muito difícil porque o próprio América já não teve interesse em negociar o Manuel Martínez, que já vinha fazendo pressão para ser negociado com outro clube, inclusive com o próprio Cruzeiro, e acabou não saindo. Quem dirá o Benítez, que é um dos principais jogadores, ele particularmente não demonstrou muito interesse de deixar o América nesse momento, e na minha opinião seria até menos, né, do que o Manuel Martínez. Eu acho que o Martim Benítez poderia sair por uns 7, 8 milhões de reais, porque foi um valor bem menor, né, do que o América havia pago. Quando ele veio em definitivo, ele estava emprestado ao Grêmio, mas eu acho que ele era deixa eu ver aqui, ele era do Independente, então teve essa compensação para a equipe argentina para contar com o camisa 10. O Cruzeiro, na minha opinião, poderia buscar um novo meia, Gustavo? Poderia, porque traria, por exemplo, um meia e deixaria o Matheus Pereira fixo na ponta direita. Só que eu acho que o mais ideal é realmente trazer um ponta direita, que aí tem mais opções, na minha opinião. Deixa o Matheus Pereira centralizado, traz um reserva para o Matheus Pereira, ou continua com o Matheus e tal, e aí você pode até utilizar os atuais pontas, né? Seja o Barial na esquerda, seja na direita quando voltar o Gabriel Veron, porque o Cruzeiro tem muito ponta esquerda. Não é possível que esses caras não conseguem inverter, né? Jogar do outro lado uma ou outra partida, até porque até o próprio Arthur Gomes tem jogado muito mal e o Larcamon vinha insistindo incansavelmente, né, no jogador. Enfim, mas isso aqui é um assunto para outra hora. Pode deixar sobre essa questão envolvendo o Benítez, se você concorda comigo, discorda, o que tem a dizer. Tô curioso para ouvir o que você tem a dizer aqui embaixo. E agora eu quero falar então sobre o Manuel Martínez, né? Que história é essa, né, Gustavo? Que o jogador fechou com alguma equipe? Enfim, vou deixar essa informação que temos aqui, ó. Fortaleza supera Cruzeiro, Bahia e Vasco e fecha a contratação do meio Manuel Martínez do América Mineiro. O Leão pagará 1,8 milhões de dólares, 9 milhões de reais pelo jogador. Informação aí que temos do Benê Casagrande, que é muito bem informado do mercado e tudo mais. Achei interessante que, além do Fortaleza, né, tinha aí outros times, que é o Bahia e o Vasco, que eu particularmente não vi muitas especulações
envolvendo os dois. Eu vi o Vasco, mas tem um bom tempo, tá? E aí o Cruzeiro, que foi o time mais interessado, assim como foi o São Paulo no início da temporada. Pode ser que tenha alguma reviravolta nesse caso, Gustavo? Pode ser. Mas o que eu fiquei mais surpreso foi essa questão do valor, né, cara? Só 9 milhões de reais. Eu já trouxe aqui outros vídeos para vocês que, né, várias fontes ele afirmava que o Cruzeiro havia falado, ele havia enviado uma proposta de ali na casa de 9, 10 milhões de reais para na casa de 9, 10, até 12 milhões de reais para o América Mineiro, que vinha pedindo 13, 15 milhões de reais para negociar o jogador. Então não vendeu para o Cruzeiro há 3 meses atrás por, às vezes, até 3 milhões a mais, para vender agora 3 meses depois por esses 9 milhões. É claro, pode ter que as condições do Fortaleza sejam à vista, por exemplo, esse valor, e do Cruzeiro seria 3 anos parcelado? Pode ser, né? O Cruzeiro não é o time que está sobrando dinheiro aí no mercado. Não, muito menos isso. E pode deixar também o que você tem a dizer sobre essa questão, se valeria ou não a pena esse investimento. Vale destacar o seguinte, né? Que, por exemplo, o Emmanuel Martins, se chegasse no Cruzeiro hoje, Gustavo, seria um nome bom, porque o Cruzeiro já tem o Cifuentes, já tem, por exemplo, o Lucas Romero, já tem o Lucas Silva para essa função de meio de campo, enfim, algumas opções que eu não sou muito fã, mas o Machado no banco e tudo mais. Só que o Emmanuel Martins não é um defensor. Por que não, Gustavo? Na temporada passada ele jogou mais recuado e se encontrou nesse esquema com o América Mineiro, 62 jogos, 1 gol e 9 assistências, mas anteriormente a isso, no Barcelona do Equador, ele jogava como meia de criação. Não é à toa que a última temporada dele, 8 gols e 6 assistências em 41 jogos, antes dele ser comprado pelo América, 2 gols e 2 assistências em 22 partidas, e aí foi comprado por 6 milhões junto ao Barcelona. Então ele poderia, por exemplo, jogar no meio de campo ali com o Lucas Romero, Cifuentes e Emmanuel Martins, que eu particularmente acho interessante, que não seria um meio de campo que se sairia muito, e ainda assim colocaria o Matheus Pereira na ponta direita, que eu acho uma função muito boa na ponta, cortando para o meio, e até mesmo você pode deixar com mais liberdade o William pelo lado direito. Agora, já tendo essas conversas e tudo mais, eu acho difícil voltar atrás, até porque, se você for observar, desde quando teve aquela procura pelo Cruzeiro, não tivemos muitas informações do Emmanuel Martins sendo especulado em outro clube aqui no futebol brasileiro. Então agora, seguir em frente, né? Eu acho que tinha 2 ótimas opções aí para o Cruzeiro que estavam no América Mineiro, que se destacaram muito no ano passado, o Emmanuel Martins e o Mastriani. Eu fiquei um pouco chateado que o Cruzeiro não conseguiu trazer nenhum dos dois, e mostra uma nova realidade do Cruzeiro também. O Cruzeiro não conseguiu esses jogadores porque não eram valores altos, foram 12 milhões, o Mastriani, acho que é isso, e agora o Emmanuel Martins 9 milhões, menos de 20 milhões de reais, 2 jogadores, não é caro, só que perdeu para o Atlético Paranaense e para o Fortaleza, que são clubes que vêm fazendo um trabalho há muito mais anos melhor do que o Cruzeiro, né? Nos últimos 10 anos não tem nem comparação os trabalhos dos dois times, e acabou perdendo então esses jogadores. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você tem a dizer? Você acha que realmente foi uma pena o Cruzeiro ter perdido? Ou você acha que não, Gustavo? Tá tudo bem nesse setor de meio de campo? Essa janela do Cruzeiro se encerrando, né? Daqui 2, 3 semanas, daqui 2 semanas, melhor dizendo. Você acha que ainda tem que chegar mais algum outro nome ou não? Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Vai estar aparecendo também outras sugestões de conteúdos, e nos vemos aí numa próxima oportunidade. Valeu, galera!